Você, pra mim, é um perseguidorzinho. Eu já fui um admirador do seu trabalho, Kim. Até o Foi dia... porra nenhuma, Chiquinho. Cala a boca, seu pilantra. Você foi porra nenhuma. Seja homem. Não tenta fazer esse discursozinho agora, sabe? Calmo, porque você é pré-candidato e precisa dos votos. O Zema seria... Não é não. O Zema defende Agenda Verde SG. Vamos tentar deixar o debate bem interessante para todo mundo, para não ficar um fala e outro fica retrucando. O Kim nunca foi um apoiador do humor. A única coisa que ele fez foi reconhecer isso que ele acabou de explicar. De volta, o Chiquini estava nos comentários ali, ele falou, me coloca na live aí, falou de mim. E Chiquini está na live. Boa noite, Chiquini. Alan, meu amigo querido, saudade de você, meu irmão. Nessa época, no ano passado, estávamos juntos aí em Orlando. Prazer imenso estar com você. Você é um cara que respeita o contraditório e ampla defesa. Né? Falaram de mim na live, me acusaram com mentiras. Espera lá, tô aqui, né? Quer falar de mim? Fale comigo aqui. Eu tô ruinzão, cara, tô com uma gripezona, mas tô aqui, o Roverão, grande amigo. Alan, já que falaram de mim, eu quero fazer um retrospecto de algumas coisas que nunca o Kim Paim me deu a oportunidade de dizer e nunca me deu contraditório. Ele gosta de apenas abrir a live do lado dele, só ele fala e não quer ouvir ninguém. Só para deixar bem claro aqui, assim como sou um admirador do Alan, sou um admirador do Roveran, eu já fui um admirador do seu trabalho, Kim. Até o foi dia... porra nenhuma, Chiquinho. Cala a boca, seu pilantra. Você foi porra nenhuma. Seja homem. Seja homem. Fale de forma honesta. Essa falinha empolada. Tá achando que eu sou Paulo Figueiredo, é? E vou ficar aqui alisando. Vai deixar eu falar? Bora, vai. Vamos não, falar? Vamos conversar. De teatro, não. Sem teatro. Sem teatro. Sem teatro. Beleza. Sem teatro. Kim, escuta uma coisa que você pouco conhece da minha história, cara. Tá? Eu vim de baixo, escute isso que eu tenho pra te dizer, é na moral, papo de homem. Eu vim de baixo, eu fiz uma faculdade de Direito, Kim, que no terceiro ano, irmão, a faculdade não era registrada no MEC. A minha carreira não caiu no meu colo, não, cara. Eu lutei muito para estar aqui. E quando eu conto a história da Lava Jato, eu conto, cara, com muito orgulho, porque você imagina só, um cara improvável, é o que eu era. O meu irmão fazia engenharia mecânica e a minha irmã jornalismo, e meus pais não tinham dinheiro para pagar uma faculdade para mim. E eu fui fazer uma faculdade que cabia no bolso dos meus pais. E quando eu me formo, estoura a Operação Lava Jato em Curitiba. E um professor, olha só isso, um professor, o Haroldo César Natter, de esquerda, cara, ateu e atleticano. Eu sou coxa branca de direito e cristão. Esse cara me indica na operação. E eu advogo, e eu tenho muito orgulho disso, porque, cara, isso foi muito importante para minha carreira. Só que quem tem um detalhe aqui que você não sabe. É o Valdomiro, né? O laranja do ACF. O cara do bem, era laranja. Eu fiz ele confessar o crime. Quem? Eu fiz ele confessar o crime porque eu sou advogado criminalista, não sou advogado do criminoso. Tá bom. História aqui que você não conhece na minha carreira, tá? Eu acabei com o mercado de defesa de policiais no Paraná. Policiais, antes de existir Jeffrey Chiquini, vendiam casas e carros para ter defesa. Eu acabei com o mercado. O escritório que mais defende policiais aqui no Paraná é o meu. Quantos e quantos júris de policiais eu já fiz, Kim, sem ganhar R$1? Quantos? Esse caso que você fala da facada é um policial militar em surto psicótico, tá? Eu nunca fui advogado de faccionado. Nunca. Esse caso que você conta do tráfico de drogas, cara, vai melhor se inteirar. Então você pouco conhece a minha carreira. Todos os problemas que eu refuto como imbecis de discussões infantis que nós dois tivemos são desnecessárias. Ataques desnecessários. Quando eu me filiei no Partido Novo, tá, vou deixar claro aqui para vocês, o próprio Felipe Martins me convence a duras custas para que eu seja candidato para enfrentar a tirania. Eu sou advogado, gente. Tá, eu sou advogado, eu venho do Tribunal do Júri. O meu primeiro júri, Kim, na vida, foi defendendo um policial militar. A primeira vez que eu usei a minha carteira da OAB foi defendendo um policial militar. Pergunte para os PMs e policiais civis aqui no Sul quem eu sou. Eu sou defensor da classe da segurança pública. Um dia um cliente meu caiu preso por estelionato de um cheque sem fundos. Tiveram que trocar ele de ala
porque os presos estavam chamando ele de polícia. Esse cara é polícia, está sendo defendido pelo Chiquini. É essa a minha carreira. Tanto que é por isso que eu entro na defesa do Azevedo, na farsa da trama golpista, e eu sou combativo. Eu venho do júri, eu sou combativo. Então, vocês viram a defesa que eu fiz na tribuna do STF, que ali é meu lugar de tribuna. E quando eu decido me filiar, Kim, eu falei para o Eduardo Bolsonaro isso, eu posso até resgatar. Eu falei para o Eduardo, eu não quero me filiar no PL, porque o PL tinha um cara aqui no Paraná, eu falei para você no telefone aqui, tinha um cara aqui no Paraná que era o Giacobo. Esse Giacobo, que era o presidente do PL no Paraná, ele foi agora pro PSD. Cara, cheio de prefeito de esquerda aqui no Paraná, e o Partido Novo aqui no Paraná é um partido pequenininho. E o Lucas, que é o presidente estadual, é um cara muito do bem. O Paulo Martins me indicou o Partido Novo. O Paulo Martins falou, cara, o Paulo Martins estava sofrendo bastante com o Giacobo aqui, estava sofrendo bastante aqui no PL, e o Paulo vai para o Partido Novo. E daí eu fui pesquisar um pouco do Partido Novo. E, de fato, vi as vantagens de estar num partido pequeno. Eu tinha muito preconceito com o Partido Novo, tá? Por tudo que todo mundo sabe. E até, voltando um pouquinho, em 2018, se você pega umas postagens minhas em 2018, eu declarei apoio ao presidente Bolsonaro em 2018, Kim, quando eu estava dando palestra, eu estava bem na comunidade jurídica, eu sou mestre em Direito, eu estava super bem, estava lecionando em faculdade, cara, fecharam as portas, eu fiquei leproso na comunidade jurídica, não fui mais chamado para dar palestra em lugar nenhum. Desde 2018, eu declaro voto no presidente Bolsonaro. Aquele texto que você usa contra mim para me atacar é um texto que eu estou tentando pegar os isentões, não é um texto que eu estou me colocando. Então, eu vejo que o que falta para nós da direita é pegar os isentões. Aquele que não quer votar. 30% das pessoas não querem nem ir para a urna. Então, o eleitor do Flávio já é eleitor do Flávio. O eleitor do Lula já é eleitor do Lula. A gente tem que pegar aqueles que não querem ir para a urna, né? E eu tentei fazer isso em 2018, ganhamos a eleição com sorte. Em 2022, você não vai achar uma postagem minha contra o presidente Bolsonaro. Eu fui para o Partido Novo por uma questão de moral. Eu sou um conservador, né? E agora eu vou para o Partido Novo, trago vários conservadores comigo, e todo o problema que existe sobre mim, principalmente por causa de você, é quando eu me filio ao Partido Novo. Ô, Chiquinho, e daí? Não vai falar do fulano? Não vai falar do ciclano? Veja, uma vez o Léo Siqueira, né, foi lá e fez um ataque desmedido ao Flávio. Você viu que eu fui e defendi. Então, se você olha historicamente as minhas postagens, não tem incoerência nenhuma. O fato é, eu sou combativo, eu não, assim como você, assim como o Alan, nós todos aqui somos combativos. Assim como o Paulo Figueiredo é combativo, e a gente não baixa a guarda. Quando porrada vem, porrada volta. Né? E quando eu começo a sofrer esse monte de ataque desnecessário, na defesa do Felipe Martins, eu vivendo aquela pedreira daquele processo, vocês viram que eu não brinquei de defender o Felipe Martins, eu não brinquei de defender o Coronel Azevedo, STF é do outro lado, e daí eu tenho que entrar no Twitter, e não é o meu mundo, esse mundo de rede social não era o meu mundo, né? Eu tendo que entrar e sendo atacado por causa de terceiro. Porra, me ataque pelo que eu fiz. Eu sempre fui atacado pelo que os outros fizeram. Olha aqui, o cara do teu partido, meu irmão, eu queria que não precisasse de partido para ser candidato. Quisera eu, seria o meu sonho que não precisasse de partido para ser candidato. Então o Roveran, que é um amigo pessoal, eu converso com ele no particular, quantos eu converso diariamente, pessoas do PL que não defendem 1% do que eu estou defendendo o Flávio Bolsonaro. Então, me ataque por algo que eu tenha feito. A minha briga com o Paulo Figueiredo teve meus excessos, teve excessos do lado dele, né? A minha treta aí com o Arthur Machado, né, me defendendo, fiz ataques também, trouxe lava-jato pro negócio. É do jogo, é questão de defesa e ataque. Tá? Não me orgulho de nenhuma briga, não me orgulho de nenhuma confusão com você também. Eu só acho que tomou uma proporção desnecessária. Eu falei para você no telefone, cara, a gente tem tudo para ser um grande aliado, né? Eu tô chegando agora nesse mundo, sou advogado, minha vida sempre foi aqui só no Paraná, né? Tô chegando agora nesse mundo. Cara, vejo que com a OAB, Kim, eu falo pro Alan, para todo mundo que tá nos ouvindo, com a OAB não dá mais para fazer justiça, nós temos que mexer na justiça desse país. Tá? Eu sou advogado há 14 anos, sou mestre em Direito, tenho experiência na advocacia, vim de baixo, cara, atuei na base, eu pegava processo que ninguém queria pegar. Quantos e quantos júris eu peguei o processo no final da noite para fazer o júri no dia seguinte, porque ninguém queria pegar o caso. Eu sou o primeiro advogado da minha família. Então, onde eu tô hoje é com muita luta, né? E isso me fez criar casca. Então, quando eu sofro ataque, cara, eu não vou abaixar a bola tão fácil assim.
eu sou infinito na briga, é da onde eu venho. Eu sou infinito na briga, só que também eu sou um cara que vira a página. Eu sou um cara que perdoa fácil. O Alan é prova disso, nós somos muito amigos. Então você dificilmente vai encontrar alguém que vai falar, caramba, o Jeffrey, cara, o cara briga e não perdoa, é um coração duro. Não, eu não sou. Só que, cara, tudo que eu tenho vivido, eu vou sempre me defender. Fica claro aqui, né, que essa live é mais um daqueles embates internos da direita que tanto desgastam o movimento pro eleitor aí. Então, o Chiquini, ele tá gastando um tempo muito grande aqui contando a trajetória pessoal, a faculdade simples, a Lava Jato, a defesa de policiais, uma tentativa aí de proteger, né, de certa forma, a legitimidade dele e de afastar as acusações do Kim Paim, fazendo isso antes de entrar na live. Então, num ponto de vista de análise de debates, isso é bem comum, tá? Quando alguém se sente atacado, ele recorre à história da vida para criar empatia com quem assistiu. O problema é que isso desvia o foco um pouco do que realmente importa para quem acompanha a política, que são as posições e as alianças que cada um está defendendo. Agora, me ataque por algo que eu tenha dito ou algo que eu tenha feito, tá? Eu conheço o processo da Lava Jato como ninguém. Eu atuei em praticamente todos os processos da Lava Jato, porque o meu cliente, você sabe bem, nunca escondi de ninguém, né, foi laranja do Alberto Youssef, confessou seus crimes, por isso ele foi, inclusive, inocentado por questões processuais, né, eu era muito jovem, 24 anos, advogado inexperiente, começando, mas foi importante na minha carreira, o que me deu bagagem para advocacia. Eu atuei em todos os processos da Lava Jato, né, então eu era um menino ali dentro, cara, que dali eu trago para minha vida o que é o PT. Eu tenho bagagem por viver o que é o PT, o que é o Centrão. Então eu não sou de direita por modinha. Eu sou de direita porque eu vivi a Lava Jato, eu sei o que é o lixo do PT, o que é o lixo da esquerda. Agora, como eu disse, você me xingou no início da live. Cara, você não sabe, eu admiro o teu trabalho. Eu admiro. Agora eu só não acho justo. Admiro o trabalho de todos vocês. Vocês fazem um trabalho muito bonito. Agora, fato é, é muito triste, não é construtivo, Kim. Tá? Não é construtivo atacar pessoas por comportamento de terceiros. Até no mundo jurídico... Chiquini, vamos lá. Tu tá falando aí esse tempo todo. E não, sempre tem esse papel atacando por ponto de terceiros. Chiquini, antes da gente chegar no ponto do traficante China e do policial que teve o surto psicótico, que é o seu ponto, antes da gente chegar lá, foram diversos episódios por coisas que você fez. O que você fez com Paulo Figueiredo, Chiquini, não é o que você fez contra ele. É quanto você fez contra, sobre você, sobre o seu caráter. Você imputou crime ao Paulo Figueiredo. Você ficou fazendo caras e bocas que, assim, pra mim tem linhas na vida que não se cruzam. Você, pra mim, é um perseguidorzinho. Você é um perseguidorzinho. Quantas e quantas vezes você não foi lá no Twitter querer realmente se perseguir, que é infiltrar a direita, você querer tirar a opinião da pessoa. Você já pediu pra me calar algumas vezes. Eu não lembro se foi aqui com o Alan, inclusive, que depois o pessoal rebateu, que você falou lá, você quis calar mais de uma vez. Então você tem um comportamento autoritário, você tem um comportamento persecutório. Você pode falar, irmão, o que você quiser. Eu não cheguei aqui hoje, eu já vi diversas pessoas como você, essa fala linda, maravilhosa, combativa. Combate o PT, mano. Do meu lado. Eu já tive de você amostras. E é o que eu tenho feito. Tô de boa. Tô de boaça. Diferente de você. Tô de boaça. Exato, eu não combato o PT. Exatamente. Como é que se diz? Eu luto a guerra imaginária. Não guerra do videogame. Eu luto a guerra do videogame e você luta a guerra real. Então, assim, eu já tive as suas amostras, Chiquinho. Eu sou o cara da guerra de videogame, como você disse. Eu sou inútil. Então, assim, não tem como eu ser o cara inútil e você tá aqui hoje, agora como candidato, que eu admiro o seu trabalho. Não, para aí, pô. Eu sou inútil que luta a guerra de videogame. Não tenta fazer esse discursozinho agora, sabe? Calmo, porque você é pré-candidato e precisa dos votos e precisa diminuir um pouco as resistências, sabe? Nem assim, nada preocupado com vamos ficar de boa, irmão. Vamos ficar de boa. Vamos parar de teatro. A gente tem que parar com esse teatro, mano. Fale para as pessoas que você me odeia. Fale para as pessoas que você me odeia, mano. Sabe? Não fale, deixa claro. E vida que segue, mano. Não, sem teatro, Chiquinho. Sem teatro. Sem teatro. Você é um excelente sem teatro. Sem teatro, mano. Sem teatro. Todas as vezes que eu fui atacado por comportamento de terceiros. Você foi sabe mesmo? Foi mesmo? Quando eu falo de você do Paulo Figueiredo é de terceiro? Não, mas espera lá. A minha situação com o Paulo Figueiredo é de meu terceiro? B.O. com o Paulo Figueiredo. Não é seu B.O. com ele, não, velho. Não é não.
Não é não, Chiquinho. É sobre o que é certo e sobre o que é errado. É você pegar um cara que está me ajudando, você está pegando um cara que está me ajudando, está ajudando o Brasil, um dos responsáveis por classificar o PCC, o Comando Vermelho, como organizações terroristas, e você tratou esse cara como bandido e você imputou crime onde não existe. Aonde que eu imputei? É por conta dele. Assiste lá a live do Marco Antônio aí, quem estiver vendo aí, e vê com o próprio olhos de vocês. Quando você chega e fala pra mim que eu não mereço ter voz, que eu tenho que ser calado, eu tô falando coisa. Falou, Chiquinho, tá gravado. Eu tô na dúvida se foi, acho que foi, não sei se foi aqui no Terça Livre ou foi lá no Didi. Você faz um desserviço quando você ao crescimento da direita. Tá bom. Ó, eu não vou, irmão, discutir, porque a gente vai ficar aqui. Eu vou falar um ponto, você não vai concordar, você vai falar outro, eu também não vou concordar. Não, beleza. A população tá aí. Se eu te ataco por terceiro, então pronto, eu ataco ele por terceiro, gente. Sigo longe e quero distância de você e sua turma. O seguinte, perfeito. Minha turma, eu não tenho turma. Tem, é do Deltan, tá na coleirinha do Deltan. Tá na coleirinha. Eu nunca fui candidato, não me jogue isso na cara, tá? Respeite as histórias das pessoas. Candidato. Eu tenho o pré-candidato e você vai ter que ver o que é ser um advogado, mestre em direito com a bagagem que eu tenho, enfrentando essa tirania. Você vai ter que dizer no teu programa, tá, que você estava errado sobre mim. Anota esse dia. Assim como não. Eu vou mostrar o que você estava certo e vou mostrar o que você estava errado. Assim como você apostou no Hugo Mota e você duvida de mim, um dia você dirá: eu estava errado sobre esse advogado que só quer lutar pelo Brasil. Por exemplo, obrigado pelo exemplo. Você acabou de dar um exemplo para as pessoas porque você é desonesto. Que eu apostei no Hugo Mota. Quando eu apostei, Chiquinho? Eu fui contra a candidatura do Hugo Mota. Vocês estão vendo, gente, o que eu falo sobre a imbecilização e despolitização das pessoas? Aqui é o Chiquinho, o exemplo. Tá vendo aí, gente? Tá muito longe de ser despolitizado. Tá vendo aí, gente? Tá vendo aí? Um falou, deixa o outro falar. Fala, Kim. Não, exatamente esse ponto, né? A gente tem lá a eleição da presidência da Câmara e do Senado, que antes do Chiquinho chegar, a gente estava dando como exemplo do episódio que usaram para desgastar o Bolsonaro. Aí você tem uma eleição que o Hugo Mota teve 444 votos. E eu expliquei ainda a questão do Girão, que como o Girão me ligou, assume que a questão do Novo era diferente do PL, porque o PL sim tinha coisa a perder, já o Novo, mesmo que tivesse no bloco vencedor, não ia ter direito a nada. Aí na eleição, o cara venceu com 444 votos e o PL iria ficar com 4 comissões e sem os votos da direita, que seriam 100, pode botar aí 100 votos, 150 votos. O Hugo Mota ainda teria mais de 257 votos, ou seja, ele já estava eleito. O Hugo Mota já estava eleito. Aí o ponto do Chiquini é que não, ele não apoiou, tem que ficar contra, e que eu apoiei o Hugo Mota, quando eu estou aqui tentando explicar para as pessoas como funciona a disputa legislativa. Então, assim, a gente tem ele não é candidato, gente, ele só é pré-candidato, então eu falo uma fake news. Não permite. Pois ele nunca foi candidato. Peraí. Então, não entendeu, Chiquini, qual o ponto? A gente está aqui, irmão, em uma discussão que a gente não, assim... Eu adorei esse exemplo que você acabou de me dar, porque exatamente esse é o meu ponto. Eu estou a favor de politizar as pessoas, explicar como é que a política funciona, sabe? Entender verdadeiramente. E você está aqui nesse ponto. Não, você apostou no Hugo Mota. Eu apostei no quê, Chiquini? O Hugo Mota já estava eleito. Todo mundo sabia disso. E eu acho que a gente tem que falar a verdade para as pessoas e explicar para as pessoas o que está acontecendo. O Hugo Mota estava eleito, o Alcolumbre estava eleito. Quem quis vender o cenário do princípios e valores, melhor perder de pé do que ficar de 4, foi a turma do Novo, e a mesma turma do Massal, a mesma turma que atrapalhou. Você está apoiando o Flávio porque você precisa do Flávio para se eleger, porque voto de petista você não vai ter, velho. Sabe? Então pronto. Tá muito longe disso. Deixa eu falar uma coisa. Olha uma coisa importante que é importante as pessoas saberem. Todo mundo está assistindo aqui. Sabe por que a vantagem de estar num partido pequeno? Por exemplo, uma comissão. Tá? Os projetos, eles não são aprovados no plenário. Alan, pode colocar você na tela aqui, é muito importante isso aqui que eu vou falar. Os projetos, eles não são aprovados no plenário. Os projetos mais importantes do Congresso são aprovados em comissões. Tá? O deputado, ele não tem o mandato dele na comissão. Quem manda na comissão é o partido. Então, a cadeira que o deputado está numa comissão é uma cadeira do partido. Você estar num partido grande, por exemplo, é ruim para quem quer ter uma independência e defender as pautas do eleitor. Porque se você for votar de um jeito que o teu partido não quer, o teu partido troca você, Alan. Então, por exemplo, é muito melhor você estar em um partido pequeno quando você quer defender o seu eleitorado do que um partido grande. Eu tenho defendido
que o Novo sequer deveria ter candidato e deveria apoiar o Flávio. Por quê? Eu não vejo qualquer possibilidade de, tirando o Flávio, você ter o crescimento de outro candidato. Agora me digam, o Zema não é um bom candidato? Claro que é um bom candidato. O Zema é. O Zema seria não, o Zema defende a Agenda Verde SG. O Zema, enquanto empresário, deu toco na receita, tá aí agora. O Zema, enquanto governador, meteu imposto no povo, enquanto passou lei para favorecer a turma do Salim Matar, que é financiadora do Novo. Vamos falar a verdade. E obrigado você por explicar que comissões são importantes. Você entrou em contradição. Você acabou de falar que comissão é importante e apoiou o princípio de valores perder de pé para o PL ficar sem comissões. A questão é, tem como o Zema crescer? Tem como o Zema crescer? Não tem. Tem como o Caiado crescer? Não tem. É uma questão de inteligência. Agora, se você acha que todas essas pessoas que você ataca diariamente não serão importantes no Congresso para o Flávio, é uma grande tolice. Por exemplo, você acha que eu não vou chegar lá? Você pode bater em mim todos os dias, eu não dependo de você, Kim. Você acha que eu não vou ser importante para o Flávio Bolsonaro? Você acha que o Marcelo... Chiquinho, eu entendo a minha significância. Eu falo isso nos vídeos. Eu falo com a quantidade assim, ó, de gente. Você bate gratuitamente em pessoas que são importantes para a direita. Muitas vezes. Chiquinho, vamos tentar deixar o debate bem interessante para todo mundo, para não ficar um fala e outro fica retrucando. O Kim nunca foi um apoiador do Hugo Mota. A única coisa que ele fez foi reconhecer isso que ele acabou de explicar. Você poderia apresentar um argumento que diga, não, você entender que o cara já está eleito, mesmo assim você teve... Eu gostaria de ouvir o teu argumento, porque assim, você disse, você apoiou o Hugo Mota, o que não apoiou o Hugo Mota, assim como eu também não. Mas a gente sabia, naquela época, assim, na verdade, como todos esses anos, que quando você tem um candidato, já é igual o caso do Ceará. É o caso lá do... Não tem como o PL querer virar e falar assim, não, vamos colocar aqui um candidato a governador dos nossos e mesmo que a gente perca, a gente vai conseguir. Aí você vai deixar de ganhar um senador, né, que é o pai do André, e esse episódio no Brasil, ele se repete há décadas, eu posso dizer. Não é só uma década, mas duas. Por exemplo, eu estava aqui conversando com o Ramage, o pessoal outro dia, os deputados que estavam aqui, eu falei assim, eu já tive que declarar apoio, por exemplo, né, de voto a José Serra em 2010. José Serra. Não porque eu sou do PSDB ou apoiador de José Serra, mas porque eu era José Serra, eu era Dilma. No caso do Aécio Neves, em 2014, a mesma coisa. E o que o Kim explicou, e que é o que é o mesmo caminho que eu sigo, por isso que eu gostaria de um esclarecimento com relação a isso, é que foi no caso do Hugo Mota, você mesmo falou, você precisa de comissões, né? E aí, o fato de precisar de comissões, o PL não podia se dar o luxo de abandonar comissões e abandonar algumas coisas que ele poderia ter no Congresso Nacional. Não, as comissões todo mundo está. Eu não falei você precisa de comissões. Eu falei você tem que ter independência para votar como quer nas comissões. Não foi Chiquinho, essa. Você falou que comissões são centrais, você falou que comissões é mais importante, os projetos mais importantes são votados na comissão. Chiquinho, o PL está no bloco vencedor, ele tinha presidência de 4 comissões, presidência de 4. O presidente é quem vai escolher, o presidente é quem vai escolher a pauta da comissão, o que vai, o que não vai ser votado, ele vai escolher o relator, ele pode dar velocidade. E como é que você não quer enxergar a importância disso? Deixa ele falar. Não é isso, fale. O que eu penso é o seguinte, veja, primeiro que eu sou um advogado com uma visão de fora, né, extremamente moralista, e eu não negocio os meus princípios e valores, como eu sei, Alan, que você não negocia também. O Hugo Mota e o Alcolumbre, nós sabemos que são pessoas com desvios grandiosíssimos de caráter, de moralidade e com a legalidade. Eu jamais vou me aliar a sujeitos como esse. Nós temos que olhar, a eleição do Trump foi um grande exemplo para nós, aquela que ele perdeu. A partir do momento que a gente começa a querer jogar no campo do inimigo, o inimigo vai sempre ganhar. Mas ele não perdeu, Chiquinho, rapidinho. Ele foi fraudado. Ele mesmo falou isso, ele afirmou isso com todos os... Não, eu sei. Mas calma. Tem uns pontos importantes. O Trump, na primeira eleição que ele perdeu, que ele passa a eleição para o genro dele... Foi fraudado. Né, você vê isso. Não, foi fraudada, mas tem esse plano de fundo aqui que é importante. Quando ele passa a eleição para o genro dele, você vê que o genro dele começa a querer combater o inimigo no campo do inimigo.
O presidente Bolsonaro faz a mesma coisa. Na eleição que a gente perde e que também tem toda a discussão sobre fraude, eu sei exatamente disso, né? E eu não trato de urna, porque você sabe que você hoje discutir urna é chover no molhado e a Polícia Federal entrar na tua casa. Bom, aqui no fechamento o que a gente vê é uma escalada natural daquilo que a gente já vinha se desenhando desde o início, que é uma disputa de egos ali, disfarçada de debate político, e que cada lado tenta provar quem que é o verdadeiro defensor da direita e quem que é o oportunista. Então, o ponto mais interessante nessa reta final é a discussão sobre a eleição da mesa da Câmara com o apoio implícito ao Hugo Mota, onde o Chiquini tenta colocar o Kim Paim numa contradição, dizendo que ele defendeu a importância das comissões legislativas, mas ao mesmo tempo ele criticou quem negociou para conseguir cadeiras nelas. Então o Kim Paim ele rebateu, explicando a sua crítica, que nunca foi contra a importância das comissões em si, mas contra a falta de independência de quem se filia em um partido grande e acaba refém das decisões da legenda. O que você tem a dizer sobre isso, chat? Pois é. Eu acho que essa foi uma jogada bem calculada do Kim Paim, porque ela resgata o ponto central da independência parlamentar, que é uma discussão muito cara dentro da direita, né? Ele não está sendo contra as comissões, mas sim contra essa barganha que amarra o parlamentar para uma legenda, tirando a liberdade de decisão. Então eu acho que nesse ponto ele se coloca como alguém que quer reformar o sistema por dentro, enquanto o Chiquini tenta se apropriar do discurso de integridade. Acho que o público vai pesar isso com cuidado, porque é uma questão de confiança e coerência no longo prazo. Bom, é um debate bem técnico, né, sobre como funciona o jogo político em Brasília ali, mas ele se perdeu ali no meio das ofensas pessoais e acusações de perseguições e cobrança sobre quem que apoiou ou não apoiou determinados nomes no passado. Então o Chiquini ele insistiu bastante na ideia de que ele jamais vai negociar princípios, citou ali a derrota do Trump lá em 2020 como exemplo, né, para ceder ao campo do inimigo e falando, né, que isso sempre acaba mal, fazendo uma analogia ali que tenta justificar a sua postura mais purista dentro da direita. O que tu tem a dizer, chat? Então, essa analogia do Trump realmente é bem usada. Essa analogia do Chiquini com a derrota do Trump em 2020 foi bem estratégica. Porque ao citar um exemplo de quem abriu mão de princípios e se deu mal, ele tenta vender a ideia de que se a direita abrir mão da pureza, acaba se diluindo no pragmatismo. Só que ao mesmo tempo, essa postura mais purista também pode isolar ele de alianças estratégicas, que são importantes no xadrez da política. Então é uma escolha de risco. Quem pode ser visto como um guardião dos princípios, mas se não souber dialogar, corre o risco de ficar sem espaço político. Legal. Recentemente eu estive lendo umas matérias, se eu não me engano é no G1, você pode fazer uma pesquisa aí sobre o canal do Chiquini no YouTube, uma época que o canal deu boom e ele atingiu milhões e milhões de visualizações. Você tem acesso a essas matérias aí no teu banco de dados? Olha, eu verifiquei, mas não encontrei uma matéria no G1 que mencionasse o boom de milhões de visualizações do canal do Chiquini. O canal dele no YouTube tem cerca de 612 mil inscritos, mas não foi encontrado um registro de um pico específico de visualizações ou essa reportagem no portal. Se quiser, posso acompanhar o desempenho recente ou focar em vídeos específicos. Veja o recente, quanto que ele está fazendo de visualização aí por mês. Eu não consegui encontrar dados públicos precisos sobre as visualizações mensais do canal do Jeffrey Chiquini no YouTube em 2026. Se você quiser, posso tentar buscar em plataformas especializadas, como Social Blade ou Nox Influencer. Pega no Social Blade. Eu não consegui encontrar dados atualizados no Social Blade. Tá bom, obrigado. Eu vou finalizar a live aqui. Bom, galera, é isso. Ela não conseguiu encontrar dados. Vamos ver se eu acho aqui já. Então, o que a gente vai fazer? A gente vem no canal dele aqui no YouTube, a gente vai pegar esse arroba aqui, vamos copiar. Aí a gente vai abrir o Social Blade, que é esse outro canal. Deixa eu abrir na outra tela aqui, ver se fica melhor para vocês. Fica melhor, né? A gente vai abrir essa plataforma aqui, que é o Social Blade. Eu estava até vendo o Media Ninja, que é um portal de esquerda, ó. E essa plataforma ela diz aqui, ó, quantos inscritos fez nos últimos 30 dias, quantas visualizações, 39 milhões nos últimos 30 dias, e o faturamento, estimativa mensal e estimativa anual, beleza? Então, esse canal aqui, apenas esse mês fez 39 milhões de views, e a estimativa mensal é de 9 mil a 150 mil dólares no mês. Por que tem o mínimo e máximo?
ele faz uma justificativa justamente porque ele está calculando conforme as visualizações do canal. Um dia ele fez 1 milhão, outro dia 1.100.000, e então ele faz uma estimativa do nicho que paga menos pro nicho que paga mais, para falar, pode estar ganhando entre 1.000 e 150.000. Como é o nicho política, e eu tenho um canal nesse nicho, ele dá uma média de R$15.000 a cada 1 milhão de views. Então você pode fazer o cálculo aí, quanto que ele está ganhando. Se tu botar na calculadora R$15.000 vezes 39 milhões de views, que foi o que ele fez aqui, então ele está faturando R$585 mil este canal aqui. E dá para você fazer isso com inteligência artificial, tá? Se você quiser um mini curso para você começar, onde eu te ensino a fazer um canal do zero em 60 minutos. Eu vou te dar uma inteligência artificial que eu treinei com os melhores criadores de conteúdo do mundo para você criar um canal automatizado, sem precisar aparecer, onde a inteligência artificial vai fazer todo o trabalho pesado para você. Você precisa somente orquestrar elas. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui embaixo, tá bom? É um valor super barato, mais barato que um lanche. Tem o meu acompanhamento lá dentro também no WhatsApp para tirar qualquer dúvida e te ajudar a escalar seus canais aí.